Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre o que é que nós queremos, o que é que nós realmente queremos. Ui. Hoje vai abanar. É? Eu acho que sim. Acho que hoje a conversa tem o ponto de partida que foste tu que me enviaste e que eu vou ler daqui a pouco. E acho que vai abanar, vai mexer, pelo menos mexeu comigo. Yeah. Ok, sim. Antes disso, nos dois últimos episódios, aliás, eu falei sobre as aulas abertas de neuroestratégia. Sim. Pois nós já fizemos duas, falta mais uma, que é sobre metaprogramas. Portanto, se alguém nos está a ouvir ainda antes do dia 2 de junho, ainda consegue inscrever-se e assistir a esta última aula. E, na sequência, ou depois destas aulas, eu vou apresentar um projeto que me está a entusiasmar bastante sobre neuroestratégia. Se calhar no próximo episódio depois eu trago aqui alguns detalhes. Boa. Portanto, fiquem atentos. Curiosa. Curioso, sim. Então, aí vamos nós, sim. Lembras-te do nome da autora é Hayley McGee, não é? Uhum. Da autora do post que tu me reencaminhaste e que tinha umas perguntas assim espetaculares. Okay. Então, ela tinha 6 perguntas. Eu vou lê-las todas Uhum. e depois nós comentamos isto tudo junto. Ok. Está bem? Então, primeira. Será mesmo... Epá, isto vai mexer. Isto vai Também mexer, sei isto vai dizer. mexer. Ok. Primeira. Será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que aquilo que queres não encaixa na vida que achas que devias querer? Ui, isso parece uma frase do Pedro. Espera aí, eu vou repetir. Uhum. Porque ela está a escrever isto para quando alguém diz assim, não sei bem o que quero, ou não sei muito bem o que quero, ou não tenho a certeza do que quero. E ela pergunta, será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que aquilo que queres, e que portanto sabes, não encaixa na vida que achas que devias querer? Uhum. Nós depois vamos dar aqui alguns Ui. exemplos e ver se nos desenrascamos. Não é? Olha a segunda. Será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que aquilo que queres contradiz aquilo que te ensinaram que te tornava digno de amor? Ou seja, tu até sabes aquilo que queres, só que isso contraria uma série de Achas que ideias que te não vai? passaram Yeah. sobre o que é que estava certo, o que é que estava correto, ou sobre o que é que tu devias Certo. querer. Eu lembrei-me logo de quando eu digo assim, eu quero isto, só que acho que depois querer isto é egoísta. Portanto, querer isto contradiz aquilo que me ensinaram sobre o que é digno de amor. Ok. Bom, terceira, será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que se admitisses aquilo que queres, terias de mudar tudo? Olha, Uhum. esta é forte, hã? Pois é, que às vezes eu sei que quero, não tenho a coragem de o admitir porque Implica muita mudança. implica muitas consequências e muitas mudanças. Se achas que ainda não chega, ainda vêm aqui mais 3 propostas, ou seja, será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que conseguir aquilo que queres significaria fazer o luto da vida com que o teu eu mais novo sonhava? Uhum. Hum, esta é forte, esta é forte. Eu acho que elas são todas muito fortes, estas propostas. Será mesmo que não sabes o que queres? Ou será que aquilo que queres continua a colidir com tudo aquilo que te ensinaram a ser? Uhum. E agora a última, que é para partir isto tudo, Uhum. é: estás mesmo à procura de clareza ou estás à procura de permissão? Uhum. Esta foi... Yeah. Quando eu li esta, senti que esta É o resumo, não é? é o resumo. Porque quando alguém diz eu não sei o que quero, ou não sei muito bem o que quero, ou não tenho a certeza sobre o que quero, no fundo está a dizer eu não tenho clareza.
não é? certo. E E nós temos falado várias vezes de clareza, sobre não é? clareza. E a última pergunta é: estás mesmo à procura de clareza ou de permissão? Certo. Que no fundo já tens a clareza, precisas é de permissão para pôr cá fora e E para acho que essa, assumir. não é, quando eu li, estas perguntas, esta é que me ficou mais, no fundo, não é? Porque acho que está aqui o segredo. Hum, E quando eu penso em mim, quando penso, em pessoas com quem eu falo diariamente, hum. pessoas com quem trabalho, faço acompanhamento, muitas vezes, eh, há clareza, mas há essa sensação de falta de permissão, e nem sempre é permissão de outras pessoas, é uma autopermissão também, não é? Acho que essa é a primeira. Sim, sim, claro. Porque quando o que falta é a permissão exterior, eu até posso dizer assim: "Epá, eu tenho a certeza sobre o que quero, não é? A minha mulher é que não me deixa, não é? Uhum. Ou eu tenho a certeza sobre o que quero, lá na empresa é que não me deixam avançar com isso, não é?" Portanto, aí eu tenho clareza sobre o que quero e consigo pô-la cá fora, não é? Não tenho a permissão de fora. Eu acho que o problema é mesmo a autopermissão, é Yeah. eu permitir-me assumir esta clareza. Eu, ouvi a Elizabeth Gilbert, Hum, a escritora hum, do Comer, Orar, Amar e outros livros, ela fala do permission slip, ela hum, tem assim uma palestra, assim, que ela fala e ela diz, I give you the permission slip, né, uhum. eu até, referi isso também no livro, no meu livro, A Mãe Está a Arder, de que às vezes é muito reconfortante termos este permission slip, como é que se diz De o outra pessoa. sim, eu já não me lembro como é que nós traduzimos isto, vossa É um cupão de não, sim, sim, permissão, não não, é um não é pronto, permission slip, ok, de outra pessoa, né, além, alguém de fora dizer-te: "Olha, tu podes fazer isso, hã, é permitido", sim, né, hum, às isso depois ajuda-nos a com a dar-nos a nós próprios certo, essa certo, permissão, né. certo, certo, sim. Eu acho que para muitas pessoas é difícil encontrar esta Hum, autopermissão primeiro, sim. começar por aí. Porque em princípio, se a pessoa não consegue pôr, cá fora, hã, com clareza, não é, aquilo que ela quer, apesar dela no fundo saber aquilo que ela quer, é porque em algum nível aqui do seu sistema há um conflito, Uhum. não é? Que estas perguntas que foram aqui formuladas, elas procuram isolar, que é, o conflito é entre o quê? É entre aquilo que tu realmente queres e a ideia que tu tinhas quando eras mais novo do que era suposto quereres e da vida que idealizaste. É um conflito com os teus valores e é um conflito com aquilo que tu acreditas que é o correto ou é o certo. É um conflito com aquilo que as outras pessoas te disseram que tu deverias querer para seres digno de amor, não é? Há aqui é um conflito com o ter que prescindir de certas coisas e ter que adaptares a tua vida a treinada forma para poderes ter aquilo que és. Portanto, há aqui um conflito qualquer, né? Uhum. Eu acho que algumas pessoas que nos estão a ouvir estudaram coaching comigo no nosso curso de coaching e lembram-se certamente do modelo de alinhamento, que é um modelo com 8 níveis que permite identificar onde é que estão os nossos conflitos e os nossos dilemas, né? E eu, ao ler estas perguntas, claro, saltam-me ali, ok, esta pergunta é sobre este género de conflito, esta outra pergunta é sobre outro género de conflito, mas há sempre um conflito ou um dilema, né? Agora, as perguntas também, elas tinham um pressuposto, ou estavam a procurar ativar um pressuposto, é de que se calhar quando tu dizes eu não sei o que quero, talvez tu no fundo saibas aquilo que queres, né? E eu também, uma coisa que me ficou aqui no ar é, mas há situações onde a pessoa pode genuinamente não saber ainda o que quer, ou achas que não? Que ela no fundo sabe sempre o que quer, Sim. não quer é lidar com isso, Não, ou tem eu dificuldade. acho que, às vezes não sabemos às vezes queremos várias coisas, Hum. ah, às vezes queremos e não Mas queremos. às vezes não tens informação. Claro que eu imagino que isto seja. Estamos a pensar em certo tipo de questões, não é? Sei lá, por exemplo, imagina, vais a um restaurante e, sei lá, é a primeira vez que vais a um restaurante com aquele tipo de comida. Sei lá, uma comida de um país muito específico. E tu entras lá e perguntas, o que é que tu queres? E dizes, não sei, não sei porque não tenho informação. E dizes, mas Ajuda-me a queres, escolher. não é? Queres isto ou queres aquilo? Pá, eu não tenho informação suficiente para poder dizer é isto que eu quero, não é? E tanto pode haver situações, sei lá, queres ter, quando olhas para o teu futuro, queres ter filhos?
Não sei muito bem, é legítimo dizer isso? Não sei, ou no fundo tu sabes sempre, só que tens é que fazer aqui. Mas é por isso que estava a dizer, eu acho que, sabes e não sabes. Por um lado quero, por outro lado não quero, Hum, né, e isso que acho que então, mas não é isso que se chama não saber? pô, claro, Fe sim, não ter se calhar sabe, chama-se mais a não ter a hum, certeza do que se quer, sim, né. Mas o que eu fico a sim, pensar quando ouço estas estas perguntas. estas perguntas é que uma coisa que eu quero é outra coisa que eu preciso. Uhum, Hum, e o conflito muitas vezes está entre, necessidades diferentes e se calhar, isso é que faz esta ambiguidade uhum, de acharmos que não sabemos, né, porque quando eu ouço ali, se eu tiver que será que não sabes o que queres ou que, vais ter que, desistir de uma coisa que achavas que o teu younger self, né, que o teu jovem, como é que era? Whatever, que é a outra versão de ti queria, hum. né? Portanto, há aqui um conflito também porque tenho uma grande necessidade de ser de congruente ou consistente. Há aqui algumas das perguntas que se calhar mostram que há aqui uma necessidade de aceitação e de pertença. Uma que tem a ver com a dignidade, não é? Portanto, eu posso saber o que quero, mas também há outras necessidades que são colocadas em causa Hum. com esse desejo, não é? Porque há uma diferença entre o desejo e a necessidade. Por detrás do desejo há necessidades, mas não todas as necessidades que eu tenho. Também há uma diferença entre o não saber o que quero e não saber como alcançar aquilo que eu quero, não é? Que Certo. são coisas diferentes. Uhum, Estas perguntas era quando eu não sei aquilo que quero, não é? uhum. Porque é muito normal alguém, por exemplo, dizer: "Opá, olha, eu quero, sei lá, ter abundância financeira", ou "Eu quero ter uma relação amorosa, eu quero ter uma família, eu quero ter um emprego estável, eu quero ter, aventuras", ou seja, eu sei o que quero, mas posso é não saber como o alcançar ou como Mas aqui alcançar o da que eu melhor forma. leio é situações como, não sei se quero ficar nesta relação, Sim, não sei se quero ficar neste trabalho, não sei não se sei se quero lançar o meu próprio negócio, certo, eh, né, eu acho que é mais este sim, tipo sim. de Não sei se contextos que não estamos sei se aqui a quero ir falar. morar para outro país, Certo. não é, não sei se, não sei se quero envolver-me nesta situação. Então estamos a falar de coisas assim que são um bocadinho mais amplas e têm consequências maiores, não é, porque aqui até se Sim, não, mas falava. uma coisa é dizer, eu, quero uma relação, Hum, é muito mais acho que há situações onde há mais em causa, uhum, não é, onde vai haver perdas, sim, muito específicas, não é, uhum, de tipo uma família que se desfaz hum, ou deixar o emprego, eu associo muito este tipo de coisas, porque são este tipo de situações que vêm até mim hum. muitas vezes, não é, E e eu até se não é, exemplo específico de mulheres que estão numa relação que elas, não sabem se querem ficar ou não, mas hum, as tentativas é muito de: "Ai, quero salvar essa relação". Só que quando se começa a escavar, percebe-se que o que esta pessoa quer é a tal permissão para deixar a relação, porque ela uhum. já sabe que não quer ficar na Ok, relação. certo. Mas por causa destas questões todas, é suposto ela lutar pela relação, Uhum. só que ela no fundo já decidiu que só que ainda não sequer se admitiu a isso a si própria e procura essa permissão de fora, só que não sou eu que vou dar essa permissão, Uhum. não é? Sim. Não Mas posso. procuro que alguém me dê, pá, por isso se calhar falo com os meus amigos sobre isto ou explico a situação a outras pessoas e no fundo, eu até já sei o que quero, Sim. né. Quantas vezes é que tu disseste a alguém então: "Tu já decidiste, tu já sabes"? Sim, já várias vezes, É, quer dizer, pode não ser dizer, às vezes, quando estou, por exemplo, numa sessão de coaching com alguém que está a procurar tomar uma decisão, não é, às vezes a sensação que fica deste lado é: a pessoa já tomou a decisão, isto vai acontecer desta forma mais cedo ou mais é, tarde, ela está é à procura de fazer isto da forma que seja mais saudável ou menos dolorosa, não ah, é, mas às vezes ela está, tipo, a evitar, lá está,
porque no fundo ela diz: não sei muito bem, mas a questão não é eu não saber muito bem, são estas outras questões. É se calhar eu não está a ser difícil lidar com o facto de eu achar que isto que eu quero é egoísta, ou aquilo que eu quero não é de uma boa pessoa, não é? E olha, isso é típico numa situação como essa, que é, pá, eu não eu quero sair desta relação, eu quero deixar de ter uma relação com esta pessoa, mas o que é que isso diz sobre mim enquanto mãe ou enquanto pai? O que é que isto diz de mim enquanto pessoa que no passado prometeu, amar e cuidar e não Todo sei o o quê, não seu. é? E é com isso que eu estou a lidar, não com o não sei o que quero, porque eu sei o que quero, não Exato, é? e às vezes é preciso desvendar isso mesmo e sermos muito honestos. Ou Sim. seja, eu vi uma pessoa no outro dia dizer que, numa situação parecida a isso que estavas a relatar, é que essa pessoa disse que não quer ser o vilão, Sim, né? sim. E isso Ok. também fala ali de Sim. certas necessidades, Sabes, né? eu acho que acrescentaria aqui, nesta dinâmica aqui não é, destas perguntas, que é, será que não sabes mesmo o que queres? Ou, não é, eu acho que acrescentaria mais uma, que é, será que não sabes mesmo o que queres? Ou querias era ter a certeza que aquilo que queres é melhor do que as outras opções? Claro. Não é? Porque acho que às vezes aqui o problema não é eu sei o que quero agora, só que eu tenho medo que, agindo no sentido daquilo que eu quero, vou acabar por ter um resultado que não é muito bom para mim, e do qual depois mais tarde eu me posso, Arrepender. arrepender ou guardar ressentimento em relação a mim e aos outros. E como eu quero evitar isso, não é, como eu quero evitar arrependimento, não lido agora estou na dúvida se devia ou não ir atrás daquilo que eu genuinamente Sim. quero, não é? E eu às vezes até noto que isso aliás, nós escrevemos um pouco sobre isso no nosso livro da Inspiração para uma Vida Mágica, que isto às vezes é não reconhecer a natureza incerta da experiência humana. É que tu hoje não sabes como é que vai ser amanhã Hum. e, se eu for atrás daquilo que eu quero, o que é que vai acontecer? Na realidade não sabes, podes especular, mas não sabes. E se eu não for atrás? Também não sabes. Hum. E às vezes há não é, aqueles clichês de que, não ires atrás daquilo que queres é uma maior traição que podes fazer em relação a ti próprio, ou que é a coisa mais insegura que tu podes fazer é manter-te na segurança e coisas desse género, mas na realidade nós nunca sabemos. Uhum. Mas eu acho que estas incertezas, inseguranças e dúvidas muitas vezes residem numa questão mesmo filosófica, que é eu não ter ainda uma aceitação completa de que a minha experiência humana, de que ela é incerta e insegura. Porque a partir do momento que eu aceito isto, eu percebo que a decisão que eu tenho para tomar agora e que me está a manter aqui preso, não sei se o que é que realmente quero, ou não sei o que é que devia realmente fazer, ela, eh, ela não é assim tão importante para a formação dos meus resultados, porque eu estou a tomar a decisão antes de saber quais são os Uhum. resultados, não é? E portanto eu só vou descobrir depois mais tarde, e eu nunca vou descobrir qual era a alternativa, não é? Pois. Mas também aqui, acho que e às vezes também nos esquecemos, que podemos querer 2 coisas, ou Certo. mais, E que e que são são incompatíveis. podem ser mutuamente exclusivas, não é? Certo, Que é querer ficar na relação, mas também não quero ficar na relação, é certo. isso? Sim, quero isto a 100%, mas É, também quero isto e se calhar não é 100%, mas é 70, isto é, é, pesa, é. não é? E isto também é às vezes bom admitir que quero mais do que uma coisa. Isso é fixe, porque quando a pessoa diz: "Eu não sei o que quero", Hum, ela no fundo pode já saber que quer as 2 coisas. certo, E sim. portanto já sabe o que Era quer. isso que eu estava a tentar dizer há Ok, bocado. não, é bom, é bom. Sim, É, não é? Porque isso também pode ser verdade. sim, e lá está, ela pode querer, sei lá, o caso aqui, assim, o primeiro caso que me ocorre é, eu gosto de uma pessoa e também gosto de outra. Uhum. E então, pá, eu não sei muito bem o que quero, não Não, é? porque a sociedade também, eu não sei o que quero, digo isso porque a sociedade me ensinou que eu só posso Sim. escolher um. Sim, é o chamado, dilema Marco Paulo, não é? Sim, Eu uma tenho loira, outra eu morena, tenho sim, 2 outra amores, mulher. eu não sei qual eu gosto mais, não é?
E, portanto, ele está ali na dúvida, não sabe, não Se calhar sei. gosta igualmente das duas também. Sim, Também uma ou pode possibilidade. gostar mais de uma do que da outra, o que É. não quer dizer que tenha que dizer adeus Certo. a uma delas, não é? Sim. Ou seja, no fundo, o Marco Paulo já sabia que queria estar com as duas. Sim. Será? Pá, só que não é, olhando ali para estas propostas no post, Hum, é que no fundo, se calhar, ele estava à procura de uma permissão para estar com as duas. sim, porque isso fazia-o sentir-se provavelmente. Aceite, Não, né, ele sente que tem escolher. que essa opção não existe. Ou seja, no fundo eu sei que quero. O que eu quero é estar com as duas. Só que isso entra em conflito com aquilo que me disseram que estava correto, aquilo que eu próprio acho que pá, isso não é de uma boa pessoa, Certo, não é? é. Isso não é de uma pessoa íntegra, isso não é, não é? Portanto, são as minhas próprias crenças que entram aqui em ação e que me impedem de aceitar aquilo que eu quero. Mas eu acho que ali, logo no início da conversa, tu também disseste que há uma diferença entre aquilo que eu quero Aquilo que eu preciso. e aquilo que eu preciso, não é? Porque eu acho que nós também, às vezes, temos dificuldade em dizer aquilo que eu quero, porque, porque depois achamos, agora que eu disse que é isto que eu quero, agora tenho que. Agora, qualquer coisa que não seja isto não é suficiente, não é? Hum. E então, às vezes, o facto da pessoa dizer: "Olha, nesta situação é isto que eu quero." Opá, e se calhar não é o que eu vou ter, ou o que eu vou obter, ou porque, não é? Porque há outras pessoas, há outras circunstâncias, não é? É um bocadinho como quando se fala sobre emoções e a importância de sentirmos as emoções, não é? Do início, meio até ao fim. E, e não tentar fugir da Sim. emoção, não é? Deixá-la estar e viver com ela. Hum, Viver as emoções, muito mais do que gerir as emoções. E às vezes penso que é um bocadinho igual aqui com aquilo que queremos, do facto de eu aceitar o que quero, não é como uma fantasia também, não sim. é? Não quer dizer que vou fazer aquilo que quero, Hum. mas o facto de me permitir querer, se calhar às vezes é isso que precisamos, não é permissão para fazer o que Não é queremos, para querer, é dizer: é, "É é isto que ter permissão para querer. é isso." E Hum. isto acho que pode fazer uma grande diferença aqui. Sim, aliás, eu acho que se calhar essa é a chave. Outra das chaves que eu às vezes encontro quando estou a ajudar clientes que estão a lidar com este tipo de situações é perceber que há uma crença, não é? Há uma pré-conceção de que passar de não sei para sei é passar para uma hipótese, é passar de uma dúvida de 50-50 para uma certeza de 0-100. Ok, ok, estou. Só que não é. Não, às vezes nós avançamos na vida porque passamos de um 50-50 para um 55-45, não é? Às vezes o dizer, ok, é isto que eu quero, é no fundo admitir que, e entre todas as coisas que eu quero, neste momento, é aquela que eu quero mais, não é? E só o conseguir verbalizar isto às vezes é difícil, lá está, porque estamos a fazer o luto da outra, né. Eu lembro-me, eu tenho uma situação em particular que para mim foi uma grande metáfora deste processo. Eu estava eu estava a fazer uma ultramaratona e comecei a ter, pá, pensamentos consecutivos de desistir. Comecei a ter muita vontade de desistir, estava muito cansado, estava com dores e só que alguma coisa me impedia de desistir e não era propriamente o não ter vontade de o fazer, a minha vontade era mesmo desistir. Só que lá está, isto chocava com a minha identidade, né, eu não sou uma pessoa que desiste, não é? Chocava com as pessoas à minha volta e no fundo eu lembro-me que todas as pessoas com que eu fui interagindo, eu fui dizendo: "Pá, estou muito cansado e estou com dores no joelho, as dores no joelho estão a ficar pior." No fundo o que é que eu estava? Eu estava à A procura da que permissão. alguém dissesse: "Opá, se calhar é melhor É, desistires." Eu ia dizer: "Achas? Achas? Olha, ele disse, então se calhar é." é. E então estava em busca dessa permissão. E depois eu lembro-me que, chegou um momento, em que eu realmente desisti, não é, depois de 10 horas de prova e depois de ter caído 3 ou 4 vezes, achei eu lembro-me de ter pensado assim: "Opá, se eu cair mais alguma vez desisto." E caí logo a seguir. Portanto, acho que foi mesmo aquela provocar ali o escorreguei, caí, eu disse: "Ah pá, chega, já estou todo partido." E cheguei ao abastecimento seguinte e desisti.
E lembro-me de, por um lado, quer dizer, desistir não foi uma coisa que eu fiz com grande contentamento, mas era o que eu queria, né? Depois houve ali um momento de, pá, será que devia ter desistido? E parecia que ia começar a lidar com o arrependimento ou o ressentimento. Mas depois houve ali uma aceitação de, pá, mas era isto que eu queria. E claro que isto tem consequências, Uhum. não é? Agora vou ter que dizer às pessoas que desisti e vão ter que me levar até à meta e não vou receber a medalha e não vou ter aquela sensação espetacular de chegar ao final. Ok, pronto, vou lidar com isso. Mas no fundo, o que eu queria era mesmo desistir Uhum. e ganhar, quer dizer, mas lá está, não era 100, porque se fosse 100 eu simplesmente desistia, mas se calhar era 51 e depois foi subindo para 52, 53 e se calhar chegou ali um 60-40, essa maioria foi aquilo que foi necessário para eu aceitar aquela decisão. Uhum. Mas nós às vezes achamos que temos que ir para uma cena de 100 em que, ou melhor, a nossa ideia de o que é ter clareza. É ter 100% totalmente certeza, com todas as células do corpo vais saber que é o que tu queres. É isso mesmo. Também é assim uma ideia um bocadinho É, propagada nesta, e que é uma ideia, eh, e que é uma ideia quando tu romantizada, sabes mesmo. sabes? Quando é a pessoa certa, tu sabes, Sabes, sentes. não há nenhuma célula dentro de ti que não queira estar com Sim, aquela yeah, pessoa, ou right. aceitar aquela proposta. E quando, se calhar já passaste por situações na tua vida, ou novo assim, e isso pode ser bastante mágico, né? Mas na maior parte das vezes não é assim. E também, às vezes, queremos uma coisa, escolhemos essa coisa, está tudo fixe, e depois, de repente, já não está tão fixe e começamos a duvidar. E depois, outra vez, não, agora, não é? Há também essas flutuações, não é? Sim, sim. Se calhar, até estava a pensar nisto aqui, de olharmos um bocadinho para o querer Uhum. como uma emoção, não Sim. é? Que vem, fica um pouco, vai e Hum, volta. é, sim. Que também não é necessariamente algo em relação a tudo, em relação a algumas Hum, coisas, claro, mas em relação a muitas não hum, é constante, sim. também, não é? E também esta ideia de, não é? Estava a pensar aqui no teu exemplo da tua corrida, quando estavas a falar com as pessoas em busca da permissão para desistir, isto também é uma desresponsabilização, Hum. não é? Estamos a colocar a responsabilidade de fora porque, ai, eu fiz porque aquela pessoa me disse. Queremos ter uma Ela, opinião, não é? queremos ter consultoria. É, mas e esta sensação de nos darmos permissão a nós próprios também é muito cria mais leveza, Eh, acho eu. Sabes, às vezes no mundo das empresas diz-se que um consultor é uma pessoa que é paga a peso de ouro para dizer aquilo que toda a gente dentro da empresa já sabe. Certo. Lá É, está, só que não, foi o consultor que disse, e ainda por é, cima ele cobra imenso dinheiro, ele sabe o que estava lá. Que é, no fundo estamos só em busca é de isso. uma tal permissão. É. Olha, eu acho que assim, em jeito de conclusão, eu acho, de acordo com a minha experiência e de conversas muito longas que tenho com outras pessoas, não é, profissionalmente, eu acho que é possível estar numa situação em que eu realmente não sei, Uhum. em que eu não Yeah, sei. claro. E acho que é interessante explorar estas alternativas, que é, será que eu não sei ou, não é, não quero é lidar com as consequências daquilo que eu quero, não quero lidar com as sensações sobre mim próprio e os juízos que faço sobre mim próprio ao aceitar que quero isto, não é? Portanto, estas alternativas todas que foram lançadas aqui no início do episódio, e nós até adicionamos mais algumas alternativas, eu acho que é mesmo interessante analisá-las, até para chegarmos ao final e dizer se aquilo que eu quero de facto é obter uma clareza que não tenho e, portanto, vou explorar, obter mais informação, explorar mais as alternativas, não é? Às vezes ok, o que é que gostavas de fazer? Sei lá, perguntamos a um jovem, não é? Olha, o que é que gostavas de fazer profissionalmente? E Não às sei. vezes é, não sei, É. porque preciso de ganhar Mais experiência, de informação, informação, de experimentar coisas para dizer, olha, é isto que eu quero, ou este que me interessa. Mas, de facto, em muitas outras situações, o que está em causa não é essa clareza, ela já existe. Certo, e também por estavas a dar o exemplo do jovem, por ele escolher um caminho, não quer dizer que não queira também as outras coisas, que Certo, não escolheu, né, nós certo. podemos continuar a querer aquilo que nós não Hum, escolhemos, sim, é, né. sim. Às vezes a pessoa diz: pá, eu não tenho clareza", né, e às vezes uma pergunta que se pode fazer é perguntar à pessoa se ela tem clareza sobre o facto de não ter clareza, porque ela às vezes tem, Hum, não é? Ok, é claro para mim que eu não sei o que quero, mas outras vezes eu não tenho.
quer dizer, não é muito claro para mim se eu tenho ou não tenho clareza. E acho que é aí que aparecem estas alternativas todas, que é, se calhar tu até tens, não é? Se calhar até tu sabes que é isto que eu quero, ou sabendo que eu posso querer várias coisas, mas esta é claramente a que eu quero mais. A questão não é o que eu quero, a questão é as consequências de ir atrás daquilo que eu quero, etc, etc. E acho que quando nós ganhamos clareza sobre qual é a verdadeira questão, o jogo muda um bocado, Certo. porque deixamos de nos esconder atrás do não sei o que quero, não sei o que quero, não sei o que quero. Eu no fundo sei, não é? E Eu acho que mais vezes do que não, sabemos. assim, na minha experiência profissional de 18 anos a fazer coaching, são muito mais as vezes em que nós, no fundo, sabemos. No fundo, sabemos o que queremos. O que não quer dizer que, ok, então agora é só assumir isto. Certo. Porque o facto de eu não estar a conseguir assumir aquilo que eu quero, em si é muito significativo, não é? E é um convite a eu refletir sobre isso e explorar o que é que me está a impedir de assumir aquilo que eu quero. E isso às vezes são conversas difíceis, não é? E implica autoconhecimento, que é a pessoa conseguir realmente olhar para si e conseguir, lá, no meio da informação toda que tem à sua disposição, isolar, não, de facto é isto que eu quero, e há questões associadas, não é? Mas acho que a conversa de hoje, eu no início, não é, quase que estava a prometer que isto hoje vai abanar um pouco, e eu acho que para mim, mesmo para mim que estou tão treinado neste tipo de conversas, às vezes eu perguntar, mas espera aí, eu não sei mesmo, ou cria aqui muitas alternativas. Acho que é. E às vezes eu acho que É uma pergunta poderosa. muito poderosa. Às vezes eu acho que fico no não sei muito bem, quando a questão não é bem essa. Já está noutro nível, não é? Já está noutro nível. Certo. Boa. Olha, uma coisa que eu sei Hum, e que eu quero hum. é participar nas tuas aulas de neuroestratégia. Pois, devias ter participado nas que já aconteceram, porque agora só falta o dia 2 de junho, e quem nos está a ouvir até já pode estar a ouvir depois disto, Então, não é? pois é verdade. Mas fiquem atentos que vêm aí muitas e ótimas novidades sobre neuroestratégia e, no fundo, esta conversa de hoje foi só sobre neuroestratégia, não é? É verdade. Mesmo que não o tenhamos assim designado explicitamente, não é? É isso mesmo. Sim, eu deixo de participar nas próximas aulas. Deixas. Deixo, Sei, para bem que muitas vezes também tenho que assegurar outra logística. certo. Né? Ou seja, queres participar e também, Tenho outra coisa Ah, para. ou seja, às vezes tens o... Até quero mais participar do que fazer de Uber Mama. Só Sim, que. até tens clareza É. sobre isso e tens outras necessidades. Certo. Ok, bom, pronto. Portanto. Ou seja, Mas ou se- destas vezes eu escolhi não, a mas, Uber Mama. mas isso foi um ótimo exemplo, que é às vezes, não é, eu saber claramente o que quero, não quer dizer que eu o vá obter ou Certo. conseguir, porque também queres outras coisas, Yeah. também queres cuidar da tua família, também queres ou não queres? Sim, quero. Às vezes não quero. Sim, É, mas às vezes não quero mesmo. Sim. E faço na mesma. Por causa das necessidades. Tem uma diferença entre desejo e necessidade. Sim, mas também são coisas que tu queres satisfazer as tuas necessidades. Bem, isto agora já levava para outra conversa. Temos que fazer outro episódio só sobre Obrigada, Pedro. Sim, vai ser o ponto de partida, vai ser este. Tá bem. Obrigada. Sim, obrigado. Agora quero finalizar. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida